Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos felizes e somos felizes porque Cristo é a nossa razão de viver. O Senhor é a nossa felicidade, o Senhor é a nossa alegria. Glória a Jesus. Meus irmãos, para mim sempre é uma grande alegria poder falar do amor de Deus e principalmente na Avivamento Portugal, porque eu estou em casa. Graças a Deus. Eu quero convidá-los, os irmãos que estão portando a Bíblia Sagrada, para abrirem as suas Bíblias, a palavra do nosso Deus, no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3 e versículo 20. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3 e versículo 20. Glória a Jesus. Para facilitar os irmãos que estão à procura, Efésios está precisamente entre os livros do Gênesis e do Apocalipse, tá bem? Facilitou tudo, né? Disponham, tá, santos? Os que encontraram e podem, digam amém. Leiamos a palavra do Senhor. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Leiamos uma vez mais para melhor fixação. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vou falar algo aqui. Vamos abrir um parêntese antes de iniciar precisamente a ministração, mas eu quero comentar algo baseado no que a missionária Gil falou, compartilhou com a igreja sobre dízimos e ofertas. Então eu vou falar sobre algo em relação ao dízimo, tá bem? Há alguns anos atrás, nós recebemos ainda no Brasil uma pregadora. Ela é mestre em diversos assuntos bíblicos. Ela é judia. Então ela falava sempre com muita propriedade sobre as coisas, porque ela fala a língua de Cristo, né? Eu sei que já não é mais aquele hebraico antigo, mas a Bíblia para ela é uma realidade diferente do que é para alguns de nós, porque ela esteve ali. Quando fala dos milagres, ali era a rotina de Cristo, as rotas dos milagres, para ela já era algo natural do seu cotidiano. Então eles têm uma bagagem histórica, bíblica e histórica. E ela falando sobre dízimo, ela disse algo, e há muitos dias isso estava remoendo aqui no meu coração. Eu falei, eu vou compartilhar com a igreja, porque nós olhamos muito isso, porque hoje todo mundo tem voz. A internet deu voz a todos. Isso é uma coisa boa e perigosa, porque muita gente publica vídeos, fala sobre assuntos que não tem domínio. E aqueles incautos, os leigos, ou que não tem tanta profundidade naquele determinado assunto, recebe tudo aquilo como verdade e estabelece no seu coração aqueles preceitos. Então por isso é bom ouvirmos pessoas que têm base naquilo. E o que nós ouvimos muito por aí é: eu não sou dizimista porque o dízimo é da lei, então eu não vou dizimar porque o dízimo é da lei. E ela explicava para a gente que Abraão entregou o dízimo, e ela disse, eu vou aqui refazer as minhas palavras, ele não entregou, ele pagou. A Bíblia é taxativa, é clara, que ele pagou. Todos nós ficamos assim um pouco assustados, porque fomos ensinados, dízimo não é pagar, é entregar, é devolver, é pagar, irmãos. A Bíblia usa o termo pagar. Ele pagou o dízimo a Melquisedeque, rei de Sião, antes da lei. Abraão é antes da lei, é o patriarca.
Então ali ela destroçou muitas estruturas que nos impedem de obedecer princípios que a palavra estabelece. Deus trabalha com princípios, e acho que uma das maiores provas de liberalidade é a financeira, porque o dinheiro é um excelente servo e um senhor terrível. Então o dinheiro foi feito para ser dominado e não para dominar. Amém? Fecha parêntese, vamos à palavra. Glória a Deus. Quem veio adorar o nome do Senhor? E quem está sentindo o poder de Deus aqui nesta manhã? Permaneça nesse clima de adoração, de louvor ao nosso Deus. Queridos, na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 3, o versículo 20, onde Paulo faz menção da grandeza do nosso Deus, da força do nosso Senhor, quando ele diz aquele, se referindo ao nosso Senhor, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Todas as vezes que eu leio este texto, eu passo a refletir a respeito desta palavra, o meu coração se alegra muito, porque tudo que nós pensamos, por mais criativa que seja a mente humana, pastor Mauro, por mais fértil que seja a mente humana, tudo que nós projetarmos, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que isso. O nosso Deus é poderoso, e Paulo diz mais: através do seu poder que atua em nós. Aleluia. O poder de Deus está sempre em movimento. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Deus sempre está em movimento. A palavra do Senhor nos diz em Isaías que o nosso Deus sempre está trabalhando, e Ele trabalha em prol daqueles que nele esperam. Deus sempre está em movimento. É por essa razão que você parar significa morrer, ficar estagnado, paralisado, engessado. A palavra do Eterno também nos mostra lá no livro do Gênesis, o livro do princípio, que o Espírito de Deus se movimentava, pairava sobre a face das águas. É um exemplo de movimento. O nosso pastor frisou também durante o louvor um texto que o próprio Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Fala de um fluir, de uma constante, de um movimento. Deus sempre está em movimento, e o Senhor nos criou para também estarmos em movimento, para fazermos alguma coisa. Mas Deus, sabendo da fragilidade do homem, Deus conhecedor da nossa natureza, Ele estabelece princípios. E princípios são chaves que Deus depositou nas nossas mãos através da sua poderosa palavra. E chaves têm um propósito: é para abrir portas, para dar acesso a alguma coisa, e também para fechar portas, para evitar determinados ambientes. A chave foi criada com uma natureza, com um propósito. E essas chaves chamam-se princípios, que Deus estabeleceu através da sua poderosa palavra. E Deus, entendendo que o ser humano, ele é tendencioso a se ater aos extremos. E o que é isso? Quando não é 8, é 80. Os extremos sempre, pastor Gerg, vai nos levar a problemas. Os extremos é o desequilíbrio. Paulo, quando escrevia ao seu discípulo Timóteo, ao seu filho na fé,
Paulo disse: porque Deus, desperta o dom de Deus que há em ti, e dentre outras coisas ele diz: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. Em outras versões fala de autoridade e controle. Em outras versões também diz assim: moderação. É tão importante as chaves que Deus nos deu, que no fruto do Espírito, fruto no singular, é como se fosse uma tangerina, é um único fruto, mas com vários gomes. O fruto do Espírito, dentre eles há um que é o mais importante, que é o fator moderador, é o domínio próprio. O domínio próprio é o mais importante, irmãos. Um homem sem domínio próprio está fadado às tragédias, porque nós vamos agir pela nossa própria natureza, pelos nossos próprios impulsos. E o domínio próprio é esse poder de moderar, de controle, de autocontrole, dado pelo Espírito Santo, pelos domínios do Espírito Santo em nós. Então este poder opera em nós, e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Porém, meus irmãos, aqui entra o cerne desta palavra, o coração desta palavra, é que apesar de Deus ser poderoso para fazer além do que projetamos, pensamos ou imaginamos, o Senhor nos criou para o equilíbrio. O Senhor nos criou para realizarmos as coisas de acordo, pautados com os princípios que Ele estabeleceu. A mesma palavra nos diz que nós não podemos ser demasiadamente carnais ou espirituais. Isso me intrigava. É possível, viu, nobre presbítero, pastor, reverendo, conferencista Marcos? Glória a Deus. É possível ser demasiado espiritual? É possível demasiado carnal? Nós sabemos que é possível. Distanciar da palavra, distanciar da oração, do jejum, da busca, eu me torno carnal. Porém é possível também ser demasiado espiritual. E o que é isso? É aquele que ora demais, que busca demais? Não é isso. É porque quando nós buscamos muito, quando estamos nos aprofundando na palavra do Senhor, se é que eu posso usar esse termo, buscar muito, porque tudo que buscamos ainda é pouco, mas tem que haver um equilíbrio nisto, porque na verdade, meus irmãos, nós temos, quando o poder de Deus se move em nós, através da santidade produzida pelo Espírito Santo, nós temos uma tendência, a santidade está tão forte. Eu vou exemplificar isso, porque se eu for colocar as minhas palavras, você não vai entender. Atos dos Apóstolos, Igreja Primitiva, está de tudo bíblico, não é missionário José? Atos dos Apóstolos, Igreja Primitiva, é uma igreja que na sua época evangelizaram todo mundo. Eles não tinham internet, não tinham TV, não tinham rádios, nada disso. Mas evangelizaram todo mundo. A maioria deles eram homens leigos, iletrados. Pedro é um exemplo disso. Então, queridos, para que você compreenda bem, um casal chamado Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade. Deus não pediu para eles fazerem isso. Pedro não pediu para eles fazerem isso, mas eles fizeram. Venderam uma herdade e esconderam. Irmãos, a propriedade era deles, sim ou não? Então aquilo que é meu, eu faço o que eu quero, de acordo com a sensatez de cada um, ou o contrário. Eles guardaram uma parte e levaram outra até os pés do apóstolo e mentiram. E algumas pessoas dizem assim: quem matou Ananias e Safira foi o Espírito Santo. É mentira. O Espírito Santo dá vida, irmãos. Não foi o Espírito Santo. Quem matou Ananias e Safira
foi a unção que estava na vida de Pedro. É por isso que a Bíblia diz: não toqueis os meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Porque quando Deus confia uma unção sobre alguém, uma autoridade sobre alguém, a unção ela é uma defesa espiritual. Então quando você fere a unção, você quebra um princípio. E todo princípio, toda quebra de princípio traz uma consequência. Aí Pedro disse: vocês não mentiram a mim, mas ao Espírito Santo. Quebraram o princípio, tocaram na unção que estava sobre o apóstolo e morreram. Em momentos diferentes, ambos morreram. O espírito de vida saiu deles, porque mentiram, porque tocaram na unção do Senhor. Quebra de princípio. Mas por que tu está falando isso? Como é que eu vou entender sobre a santidade demasiada? Quanto mais cheio de Deus estamos, irmãos, mais distantes estamos do pecado, mais sensíveis a Deus. E nesse momento nós somos tendenciosos. Aí é onde entra a vigilância, o domínio próprio. Nós somos tendenciosos a acharmos, a apontar o dedo, a condenar. E é o contrário, porque eu falo isso por mim, irmãos. Eu vou me exemplificar aqui nesse caso, já que estamos nesse teor de estudo bíblico. Vamos lá. Quando eu tinha 15 anos de idade, Deus levantou um homem de Deus para abençoar a minha vida. Eu louvo a Deus pela vida dele. Eu nunca vi alguém buscar a Deus com tanta intensidade como aquela pessoa. Até hoje é um homem de oração, comprometido com Deus. Eu tinha apenas 15 anos de idade. Eu comecei a buscar o Senhor. E no Brasil é comum subirmos ao monte. Aqui a gente quebra os protocolos, né, missionária Betânia? Inventa um monte aí em qualquer lugar e vai buscar. Mas estávamos buscando naquela localidade, irmãos, e passamos a fazer isso 3 vezes por semana. Eu não trabalhava na altura, então poderia fazer isso com liberdade. E durante essa intensidade de busca, a gente vai aprendendo com o Espírito Santo, ele vai nos ensinando. Você começa a achar que quem não está buscando não está bem com Deus. A quem não está no mesmo ritmo, porque você está cheio da unção, é diferente, você se move numa dimensão diferente. Quer ver um exemplo? Fala com o teu patrão, com a tua patroa, com o teu colega de trabalho, a tua colega de trabalho que não serve a Deus. Fala de coisas espirituais. Parece que ele está vivendo em outro mundo. Parece que você está falando uma coisa nada a ver para aquele irmão, para aquela pessoa, porque ele está em outra dimensão. Você fala: olha, Deus nunca deixou faltar nada na minha casa. A missionária Giovana foi ousada. Ela ouviu aquilo, se calou, mas talvez dentro ela está tirando do salário, tanta coisa para pagar, porque o homem espiritual, carnal, não compreende as coisas espirituais. Não compreende. Então você acaba se movendo de outra forma. Aí entra o equilíbrio. O equilíbrio é importante na nossa vida. Um dos homens, segundo Augusto Cury, ele fez aí uma análise detalhada da personalidade de cada discípulo. Judas, segundo ele, era o mais preparado de todos. O mais preparado de todos para ser, digamos assim, o sucessor de Cristo. Judas era estudado, irmãos. Judas era alguém capacitado intelectualmente e em todas as áreas. Ele era tão preparado e de confiança, apesar de não merecer, que ele era o tesoureiro do grupo. E tesoureiro, você vai colocar essa responsabilidade em alguém de confiança, né, presbítero? Você vai depositar essa confiança, essa incumbência sobre alguém que você diga: olha, essa pessoa aqui até agora é exemplar. E assim era Judas. E a Bíblia diz que ele metia a mão no saco, ele roubava. Era ladrão, mas era extremamente inteligente. De todos eles era o mais capacitado, mas nenhum deles tinha equilíbrio. Todos foram moldados, foram maleados por Cristo. Exemplifica o próprio Judas, quando aquela mulher pegou um perfume caríssimo.
Olha isso aqui que é oferta, irmãos. Algo que lhe custou muito. Ela quebra os pés de Cristo e chorando, com seus cabelos vai enxugando, lavando os pés de Cristo com aquele perfume. Olha a mentalidade de Judas, como ele era inteligente, um bom administrador. Ele disse: ora, não era melhor ter vendido e distribuído aos pobres? Obra de caridade, assistência social na igreja. Porém, quem se move, irmãos, no espiritual se move diferente de quem está na carne. Então Jesus repreende a Judas naquele momento. Repreende a Judas ele viu a atitude do coração daquela mulher. Pedro é o maior exemplo de instabilidade. Pedro, quando não estava na crista da onda, irmãos, estava lá no fundo do poço. Pedro era assim, era impulsivo. Na igreja nós vamos encontrar todas as qualidades dos discípulos dentro de uma igreja, irmãos. Nós estamos sendo moldados. A Bíblia nos diz, Provérbios 4 e 8, se não me engano, que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Um dia na glória estaremos perfeitos, mas aqui Deus vai aparando as arestas e nós temos que suportar uns aos outros e orar uns pelos outros. Amados, e Pedro disse para Jesus certa vez, Jesus falando da sua entrega, da sua morte, que resultou na nossa vida. E Jesus falando: eu vou ser entregue, me esbofetearão. E foi falando do que ele passaria. E Pedro, irmãos, se levantou e disse: eu vou aqui parafrasear, eu não vou deixar, Senhor. Se depender de mim, não vão tocar em uma unha do Senhor. Pedro sempre andava com a espada, né? Então, Pedro talvez colocou a mão aqui na espada, olhou para Cristo e disse: Senhor, o que depender de mim, não vão tocar um dedo no Senhor. Aí Jesus olha para Pedro, e Pedro esperando, irmão Marcos, talvez aquele elogio, né? Aquele tapinha nas costas. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Porque a falta de equilíbrio, ele emprestou os lábios para o diabo. A falta de equilíbrio. E quem era Pedro? Discípulo de Jesus. Com quem que Pedro caminhava? Com o apóstolo Manuel, com o pastor Marcos, pastor Jerry, presbítero Leandro, pastor Mauro. Ele caminhava com o próprio Cristo, o autor da vida. E ele emprestou os lábios diante de Cristo para o diabo. Irmãos, o diabo pode usar os teus lábios se não houver vigilância. Pode usar os meus se não houver vigilância. Equilíbrio, temperança. Deus pode fazer infinitamente mais. Deus é ilimitado. Através do seu poder que em nós opera, está à nossa disposição. Mas para usufruirmos, existe um ponto de equilíbrio. Quer ver outro texto muito lindo na palavra do Senhor? Jesus disse: tudo, irmãos, só para acordar o irmão que já está cochilando aí do teu lado, diga comigo: tudo. Vamos falar uma frase aqui bem difícil. Diga assim: tudo é tudo. Que pedides em meu nome, disse Jesus, crendo recebereis. Quem aqui teve alguma oração não respondida? Eu vou levantar minha mão, sou o primeiro. Glória a Deus. Quem não teve, quem aqui teve alguma de suas orações não respondida, não teve resposta, não veio? Thalita, depois nós vamos conversar no fim do culto. Eu quero saber qual é o teu segredo para receber todas as orações, viu? Estou brincando, Thalita. Glória a Deus. Mas tudo que pedi, eu creio, Senhor. Quem aqui já orou crendo, irmãos? Acreditando, eu vou receber, e não recebeu. Então aí, onde é que está a contrariedade, contradição? Aí Pedro fala: Tiago, pedides, nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Onde é que está o equilíbrio disso? O Espírito Santo. Romanos 8 e 22. E semelhantemente, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar, pedir como convém.
Ele intercede. Irmão, você sabe o que é um gemido inexprimível? Não dá para colocar em palavras aqui. Tem orações que nós fazemos que o Espírito Santo intervém na hora, porque vai nos destruir. Tem orações que nós fazemos pela nossa fragilidade humana, que o Senhor intervém, é o pai cuidando do filho que pede mal. Porque muitas vezes a resposta daquela oração, muitas vezes, anula a vontade de Deus na nossa vida. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Não é que nós vamos deixar de ousar pela fé, de clamar coisas grandes, porque o texto não traz limitação. O texto diz que Deus pode fazer infinitamente mais, mas tem que ter equilíbrio. Vamos falar de Neemias. Neemias recebeu uma notícia, o pastor até pregou sobre esse texto em outro momento, que a cidade estava sitiada, estava queimada, as portas queimadas a fogo, os muros destruídos, o túmulo dos seus pais estava tudo destruído, foi profanado. Neemias estava angustiado, e Neemias poderia falar: eu sou um homem de Deus, Deus está comigo, então o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir mão de tudo aquilo que é humano, porque melhor aos extremos, melhor obedecer a Deus do que aos homens, e vou me direcionar, nem que eu vá sozinho, mas eu vou me direcionar até a cidade dos meus pais e vou reconstruir. Foi assim que Neemias fez. Neemias foi jejuar. Quem anda no mundo espiritual anda diferente de quem está na carne. Ele foi jejuar, o que o jejum faz? O jejum, ele te dá domínio próprio, mortifica a tua carne, te prepara. Ele foi jejuar, e a tristeza ficou evidente no seu rosto, e o rei percebeu e perguntou a razão. Quando o rei perguntou a razão da tristeza dele, ele encontrou, olha, isso aqui é equilíbrio, sabedoria. Ele encontrou a porta que Deus abriu para a vitória dele, sem ele agir pelas próprias mãos. O rei perguntou: por que está triste? Teu semblante está decaído. Ele disse: é agora, é minha única oportunidade para eu semear aqui essa semente e a porta se abrir. E ele explica as razões. E o rei disse: então o que quer que eu faça? Olha aí, irmãos, as portas se abrindo. E ele pede cartas, pede autorização, ele pede o aval do rei. Ele andava, irmãos, com alvará e com seguranças, com proteção, com garantias. Até a madeira, o material, matéria-prima, o rei lhe ofereceu. Agora imagina ele tomando uma atitude precipitada. Talvez teria ido para a forca. Ah, mas eu agi espiritualmente e fui para a forca. O pastor Messias pregou aqui um texto, irmãos. Eu até falei para Deus: Senhor, eu quero pregar esse texto ainda. Eu, para mim, que não tinha aquilo na Bíblia, eu não lembrava mais. Do profeta que Deus disse para ele entregar uma mensagem e retornar naquele mesmo dia, sem ouvir a opinião de ninguém. E o profeta entregou a mensagem, e um profeta velho, homem de Deus, profeta velho, engana o profeta jovem, e o profeta jovem é morto por um leão no trajeto. Os irmãos já ouviram o testemunho, então não vou contar aqui. E eu aprendi com aquele texto: a desobediência, a falta de equilíbrio na vontade de Deus gera prejuízos. O que aquele profeta falou foi tremendo, coisa grande. O altar se fendeu, a glória desceu. Uma vez Deus me deu uma frase, eu até publiquei ela no Instagram. Falar nisso, eu tenho que orar mais para as frases virem. Eu parei. Que depois de um grande milagre, é mais ou menos isso, nós somos tendenciosos a ir para a zona de conforto. E eu percebi isso toda vez que Deus me permitiu participar de um batismo de poder, de uma manifestação muito poderosa. De repente, depois daquilo dali, vinha uma derrota, vinha um problema muito grande, uma situação complicada, que quase me levava a esfriar espiritualmente. E eu fiquei intrigado e perguntei para Deus: o que era isso? Você está naquela intensidade de busca, se movendo no sobrenatural, e de repente vem aquela situação. Porque nós,
quando se manifesta através de nós, nós não deixamos de ser pequenos, de ser o mesmo Rafael de antes. Nós não mudamos, irmãos. Naquele momento nós temos a sensação, porque o poder opera em nós, que nós nos tornamos um super crente. Aí nos acomodamos nisso. Paramos, aí a falta de equilíbrio, a vigilância. Nós começamos a achar que pelo aquele poder que está em nós, aquela manifestação que aconteceu em nós e através de nós, nós estamos blindados. Aí nos acomodamos na zona de conforto. Aí lá vem a queda. Equilíbrio. Se você olhar para cada irmão que aqui está, cada um deles, todos nós somos seres humanos e com defeitos insuportáveis. Alguns conhecidos, outros não. Essa é a realidade. Alguns de nós aqui é impossível convivermos com outros. Impossível. Por longos períodos. Porque vai ter um choque de defeitos. Essa é a natureza humana. Por isso que a Bíblia nos manda suportar os fracos na fé. Nós temos que suportar. Somos pessoas em processo. Estamos em processo. E aqui eu encerro, irmãos, que quando a gente fala calma, parece que o tempo passa mais rápido. Já encerro aqui. Olha, quem chegou a ver aqui na mídia aquele fato que aconteceu entre Will Smith e aquele outro ator, Chris Rock, né? Não sei falar o nome do cara. Que foi algo assim, irmãos, para mim foi tão deselegante, decepcionante a atitude do Will Smith. Por mais, eu sei que o ser humano, isso é os defeitos, a natureza humana. A natureza humana é isso. Mas por que eu vou dar aqui esse exemplo? Eu vi uma frase, um pedido de desculpas formal, que eles têm que fazer isso. E no final daquela frase, aquilo ficou fixado no meu coração. Nós temos que saber, é o equilíbrio. É o ímpio, é alguém que não serve a Deus, porém tem que ter o equilíbrio. Nós que somos servos de Deus, a gente consegue encontrar preciosidades em meio aos pedregulhos. Consegui falar a palavra, né? Ele disse assim: eu sou uma pessoa, eu estou em processo. Sou uma pessoa em formação, transformação. A última frase do pedido de desculpas dele. E eu pensei comigo, digo, olha, biblicamente todo cristão é um ser humano em processo. Estamos sendo lapidados por Cristo. Pedro, no auge da maturidade dele, quando ele havia passado por aqueles altos e baixos, depois de ser transformado por Cristo, depois de Cristo ter sarado o território árido das suas emoções, através do Pedro, tu me amas, já exercendo seu ministério há longos anos, Pedro teve uma briga, uma contenda com o maior chamado o apóstolo dos gentios, um dos maiores apóstolos, Paulo. Tiveram uma briga, irmãos, uma discussão feia. A Bíblia ameniza, mas a situação lá foi complicada. Se perdoaram, amém, glória a Deus, mas foi complicada, porque é ser humano. Paulo e Barnabé não caminharam juntos mais. Paulo e Marcos, na verdade, por causa de Marcos, Paulo e Barnabé brigaram. Dois homens fazendo a obra do Senhor, obra missionária. Por mais homem de Deus que você seja, mulher de Deus que você seja, sempre será o vaso de barro, frágil. Nós temos que vigiar sempre, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Nós estamos sendo transformados diariamente, glória a Deus. Então peça graça a Deus, para corrigir, até para corrigir, peça graça a Deus, para agir, para se movimentar, para falar, peça a direção do Espírito Santo. Deus nos dá sabedoria. Deus nos dá sabedoria. Fale para o Senhor: ó Deus, eu faço muito esta oração. Pai, o Senhor sabe meus pontos fracos.
O Senhor sabe, porque há coisas da nossa vida, irmãos, que ninguém sabe, mas Deus é sabedor. O Senhor sabe aonde está a minha fragilidade. O Senhor sabe aonde estão as minhas falhas. Então eu quero te pedir, precioso Espírito Santo, me molda pela tua vontade, me dá a tua direção. Há momentos, irmãos, que Deus, esses dias, alguns meses atrás, foi assim que eu soube que a Jéssica confirmou que ela estava grávida. Eu fui pregado em uma igreja lá em Leiria, o pastor Morim, e foi uma glória, uma bênção, irmãos. Pensa no mover de Deus. E eu retornei ao meu lugar e subiu um pastor chorando, falando em línguas, e à medida que ele falava, parece que a glória dobrou, se multiplicou. E ele olhou para mim e disse assim: fique em pé, irmão Rafael. Eu fiquei em pé. Eu esperava, irmãos, aquela palavra assim poderosa de Deus vai mudar a tua história, e é bênção financeira, é bênção espiritual. E eu animado, né, irmãos? Porque receber a correção de Deus é bom, é agradável, mas as bênçãos é melhor, viu? Só que a correção também é bênção. E ele falou, irmãos, no testemunho, ele falou a respeito, foi uma palavra dura, sobre processo. Ele disse: a coisa vai apertar, o parafuso vai apertar, tu vai passar por um momento muito difícil, muito complicado, mas Deus vai te dar a vitória. O Senhor é contigo. Irmãos, e o negócio começou a apertar mesmo, viu? Eu agoniado, porque nós somos seres humanos. Há um momento que a gente está mais que a situação oprime. E eu não sou eu não gosto de estar demonstrando. Eu sou muito assim, porque eu mostro para Deus. Pensa, como é que tá bem, glória a Deus, o manto está fluindo e tudo. Por quê? Porque assim é minha natureza. Isso faz parte da minha natureza. Irmãos, e Deus me deu uma oração. Eu senti, porque que muitas vezes Deus permite passarmos por processos. Até a correção de Deus, irmãos, ela produz frutos maravilhosos. E eu disse para o Senhor: Senhor, não importa o processo, não sei se isso passa rápido ou se demora a passar. Uma coisa eu te oro nessa noite. Falava com Deus à noite: Senhor, eu quero que a tua vontade se estabeleça na minha vida. O que eu quero é estar debaixo da obediência da tua vontade. O demais, isso é o Senhor quem cuida de nós. E Deus tem cuidado de nós de uma forma maravilhosa. Só a mão de Deus. Então nós temos razões, motivos para glorificarmos ao Senhor, porque Deus não nos desampara. Deus nunca vai falhar conosco, irmãos. Jamais, em hipótese alguma. Ele é fiel. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu pensei, que eu sonhei. Então agora eu encerro, feche teus olhos e vamos fazer uma oração de agradecimento. E já devolvo o microfone. Glória a Jesus. Pai eterno, amado Senhor, obrigado, precioso Espírito Santo, pelo privilégio de ouvirmos a tua voz através dos louvores, através da tua palavra. Ó amado Senhor, sejamos moldados pela tua vontade. Olha a nossa vida na manhã deste dia. Olha a nossa vida como um sacrifício depositado sobre o altar da tua preciosa presença. Senhor, se o Senhor olhasse para nós como os homens nos olham, nós seríamos destruídos, consumidos, porque somos maus. Nossa natureza é pecaminosa e precisou ser transformada pelo Senhor, pelo teu sangue. Ó Pai querido, olha para as nossas falhas, para os nossos defeitos, de toda sorte de natureza, meu Pai, que opera em nós. Muitas vezes nós somos sanguíneos, falamos na hora errada, nos precipitamos, agimos na hora errada. Outras vezes, Senhor, nós deixamos de agir quando era para agirmos. Muitas vezes, meu Pai, nos precipitamos. Somos como as águas de uma cachoeira que se precipita sem ter ninguém que as impeça. Mas eu quero te pedir, precioso Espírito Santo, nos molda pela tua vontade. Que a tua vontade opere em nós. Se a tua vontade é passarmos pelo deserto, pelo processo, ou se já é subir ao alto da montanha e receber o sopro do vento da tua vontade,
que seja, mas que ela é boa, perfeita e agradável. O que nós queremos é estar debaixo da obediência. Nos dá, meu Pai, o domínio próprio, a temperança, o controle, o fruto do Teu Espírito, Senhor, para vivermos uma vida equilibrada, não limitada, mas equilibrada, em nome de Jesus, Senhor. Nós te oramos, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus continue nos abençoando, pastor Jerry. Glória a Deus.